Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu tenho o prazer de receber a médica ginecologista, doutora Vivian Noronha Gonzaga. Doutora, um prazer tê-la aqui participando desse nosso programa de medicina preventiva. Flávio, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que eu possa ajudar e falar um pouquinho sobre as dúvidas comuns que todo mundo tem a respeito da minha parte, né, da parte ginecológica. Espero que todos vocês gostem. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. A gente vai bater um papo muito produtivo sobre DSTs aí, principalmente, né, doutora? As que atingem as mulheres. Pessoal, e lembrando que esse e outros materiais vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn e também pelo site www.unimedlp.coop.br. Doutora Vivian, sempre a nossa primeira pergunta é sobre o currículo da pessoa que está batendo papo. Então conta um pouquinho para nós como foi a formação, a graduação em medicina e depois as especializações, onde cursou, os hospitais que trabalhou, por favor. Certo. Então, Flávia, eu sou formada médica na Universidade de Alfenas, Minas Gerais, e logo fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Ribeirão Preto. Sou especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira. E logo que sou de Bauru, logo vim para Bauru e fui convidada para participar aqui da equipe da maternidade de Lençóis Paulista. E estou aqui na cidade há 16 anos. Que bacana. Nesses 16 anos, centenas, milhares de partos? Foram muitos. Eu Que bacana. fiquei bastante tempo na maternidade. Não, legal, bacana. E a gente gosta sempre, doutora, de pedir esse mini currículo para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que o nosso bate-papo é com um especialista, com alguém que se debruçou sobre um tema, que estudou e que todo mundo, né, que vai estar vendo essa mensagem pode confiar nisso, que é uma pessoa que com certeza vai falar embasado, né, em estudo, embasado em pesquisa, em conhecimento científico. Eu acho bastante importante, Flávia. Assim, as informações fazem, né, diferença na vida das pessoas. Às vezes uma informação não muito bem feita, ou às vezes mesmo pegada, né, no Google e da amiga ou da vizinha, isso acho que só presta desserviço. Exato. E às vezes confunde as pessoas. Acho importante as informações de um especialista. Perfeito, e é isso mesmo. O grupão de WhatsApp da família é para tirar sarro do futebol, é para isso. Conhecimento científico a gente busca de outras formas. Isso aí. Doutor, então vamos começar o nosso bate-papo falando sobre as DSTs, que agora são chamadas ISTs. E a pergunta já é o porquê dessa mudança. DST era um termo conhecido, a maioria das pessoas já sabiam, né, que eram doenças sexualmente transmissíveis. Por que houve essa mudança para IST? Então, Flávia, essa mudança ocorreu em 2016, foi aqui por causa do nosso Ministério da Saúde. O termo IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, diferente das doenças sexualmente transmissíveis, é porque algumas situações a mulher não possuía a doença, ela possuía assim poucos sintomas ou nenhum sintoma. Então, infecções sexualmente transmissíveis ficaria um pouco mais acertado para entendimento da população em geral. Perfeito. E doutora, o que é considerada uma IST, né? Reforçando aí a antiga DST para o pessoal. Sim, então, as infecções sexualmente transmissíveis, Flávio, elas são infecções transmitidas, né, via contato sexual, podendo ser oral, vaginal ou até mesmo anal, com uma pessoa infectada sem o uso de preservativo. Perfeito. E doutora, existe uma classificação para as ISTs? As ISTs elas são causadas por várias situações, né? Elas podem envolver bactérias, elas podem envolver vírus, protozoários, elas também podem ser agudas, crônicas, e elas também podem, Flávio, terem sintomas ou não, como eu havia dito. Então, assim, são várias classificações e cada uma
delas, a gente tem um diagnóstico diferente, um tratamento diferente. Perfeito. E doutora, para que uma doença, né, uma situação, uma infecção seja considerada uma IST, ela é transmitida somente por via sexual ou uma IST ela pode ser transmitida de outra forma? Então, Flávia, algumas ISTs podem ser também transmitidas da mãe para o seu bebê, que pode ser durante a gestação e também durante o parto. Então, não todas, mas algumas a gente pode ter essa situação. Uma situação bastante complicada, porque pode haver alterações na gestação, pode haver antecipação do parto, pode haver, inclusive, óbito desse bebezinho, e também pode haver várias lesões graves. Então, é bastante complicado. Doutora, quais as doenças sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, são mais comuns entre as mulheres? A que a gente vê mais no consultório, né, as mais comuns, assim, no dia a dia, eu diria que seria a gonorreia e a clamídia, que são doenças causadas por bactérias e que possuem alguns sintomas bem semelhantes. A gente também tem as infecções pelos vírus, então o herpes vírus bastante comum, o HPV bastante comum, e também a gente tem as alterações de protozoário, como a tricomoníase, que também é bastante comum. Além dessas, a gente tem as menos comuns, temos o HIV, né, a AIDS. Então, assim, é um universo bem grande de doenças. Entendi. E doutora, dentre as doenças, uma das mais comuns, como a senhora mesmo disse, é a gonorreia. Por favor, explica para nós como que a gonorreia age no corpo humano, principalmente no corpo da mulher. Então, Flávia, a gonorreia é uma doença bacteriana. Ela é causada pela Neisseria gonorreia, um tipo de bactéria, e ela vai contaminar os órgãos genitais da mulher, produzindo uma infecção que pode ser leve ou também grave. Essa infecção da bactéria no corpo da mulher vai causar, de primeira, alterações como dor em baixo ventre, dor na relação sexual, corrimentos, dor ao urinar, e são sintomas bastante comuns de nós mulheres, né? Então, inclusive, é o motivo que as mulheres procuram o seu médico quando já estão, né, com essas complicações. Perfeito, doutora. A senhora já comentou um pouco desses sintomas. Se a gonorreia não for tratada, ela pode evoluir para um quadro mais crítico e colocar a vida da mulher em risco? Pode sim, Flávio. Assim, ela pode evoluir de duas maneiras, tanto como ela pode evoluir como uma doença. Então, se ela não for tratada, ela de uma infecção aguda pode virar uma infecção crônica e pode cursar com uma doença que chama doença inflamatória pélvica, que é bastante complicada, podendo levar a dores crônicas nas mulheres, inclusive até a possibilidade de cirurgias. Algumas mulheres também podem ficar bastante graves, dependendo de sua imunidade, causando inclusive infecções mais graves, podendo levar até à morte. E algumas mulheres também podem ter essas infecções mais leves e não serem tratadas. Essas podem ser mulheres que podem ter infertilidade, que também é um caso grave, né, no futuro reprodutivo delas. E doutora, como é o tratamento da gonorreia? Então, Flávio, o tratamento da gonorreia é bastante simples, porque se é uma doença bacteriana, eu vou entrar com antibióticos. Porém, o mais difícil é a mulher procurar o seu serviço de saúde, né, o seu médico, para poder fazer esse tratamento. O antibiótico, o tratamento com antibiótico é bastante, né, descomplicado. Ele pode ser um tratamento mais curto, um tratamento mais longo, mas assim, de início é bem comum, bem simples. O ideal, então, né, doutora, até é primeiro o uso do preservativo, né? Acredito que seja Sim. a grande aí o grande herói de toda essa situação, mas percebendo qualquer alteração, procurar logo no início o serviço de saúde.
Sim, igual eu te falei, nós vamos ainda falar sobre as outras infecções, mas basicamente são os primeiros sintomas que vão levar ao melhor diagnóstico e também a um melhor tratamento. Então, seria assim, as mulheres tinham mesmo que ficar mais atentas a esses sintomas. Doutora, outra IST muito comum e que nós ouvimos muito é a sífilis. Comenta um pouco para nós como que a sífilis age no corpo humano. Então, Flávia, a sífilis já é um probleminha mais delicado para a gente, porque a sífilis é uma das ISTs que podem ser passadas para o bebezinho. Então, assim, é bastante difundida, está em processo de aumento no Brasil por conta do sexo desprotegido. E, assim, ela tem várias fases. E como na primeira fase ela cursa com uma úlcera não dolorosa, muitas mulheres elas não procuram um serviço de saúde. Então ficam sem diagnóstico e sem tratamento. E aí, depois de um longo período de tempo, de meses inclusive, podem ter essa fase secundária. Aí sim, com lesões nas palmas das mãos e dos pés, e também uma doença chamada condiloma plano, que é um tipo de HPV, onde se faz geralmente o diagnóstico. Mas até lá a mulher pode estar, né, gestante, pode trocar de parceiro, inclusive. Então, assim, ela começa a disseminar muito fácil e também colocando a vida de mais pessoas em risco. A sífilis, se acontecer da mulher engravidar, estar com sífilis, quais são as consequências mais comuns para o bebê? Então, a sífilis, quando ela passa para o bebezinho, né, quando a mulher não é tratada durante a gestação, ela cursa com a sífilis congênita, que dá alterações tanto cerebrais, alterações de formação cerebral no bebezinho, alterações de ossos também, e pode até levar ao óbito. É bastante complicado, Flávio. Entendi. E doutora, é comum quando uma mulher descobre a gravidez fazer exame de sífilis na rede pública? Existe esse exame? Como que funciona? Existe uma preocupação para que isso, né, não atinja o bebê? E já emendo numa outra pergunta que é: se a mulher estiver com sífilis e descobrir a gravidez, existe algum medicamento que ela possa tomar, algum tratamento para que essa doença não vá para o bebê ou é inevitável? Não, Flávio, é evitável, por isso que assim que a gente corre atrás, que a gente tem essa preocupação. A, o exame para sífilis, né, a gente tem exames diretos e indiretos. E o exame indireto é um exame bastante simples e ele é bastante disponibilizado tanto no serviço de saúde público quanto privado. O exame chama-se VDRL, é um teste não treponêmico, igual acabei de falar, bastante simples, e ele é obrigatório na gestação, tanto no sistema público quanto privado. A gente faz esse exame nos 3 primeiros trimestres, né? No primeiro trimestre, primeiros 3 meses, segundo e terceiro, onde a gente pode ter a oportunidade de tratamento para evitar essas complicações do bebê. E falando também de tratamento, já que você perguntou, o tratamento é super simples. Ele é realizado com um antibiótico chamado bezetacil, a famosa bezetacil que todo Famosa. mundo Famosa e conhece, dolorida. famosa e dolorida, e assim, de baixo custo, que está disponível no serviço público de saúde também. E assim, é bastante simples. Então, o necessário é o diagnóstico, é a gente descobrir a tempo para evitar as complicações. E aquilo, né, doutora, o ideal é a mulher cada vez mais conhecer o seu corpo, tanto a mulher como o homem, né? Mas nesse caso que a gente está focando um pouco mais esse nosso bate-papo nas ISTs que atingem as mulheres, o ideal é que a mulher conheça o seu corpo e quando note qualquer alteração, por mínima que seja, procure o serviço de saúde, procure seu médico de confiança, porque realmente pode não ser nada, mas pode ser, né, uma situação que, se tratada no começo, pode evitar enormes constrangimentos no futuro. Então, Flávia, eu acho isso super importante. Acho que assim, muitas mulheres não procuram o seu médico por vergonha, por achar que não é nada, por
por despreparo, por falta de informação. Mas, assim, igual você falou, eu acho que o mais importante é que se eu puder aqui passar alguma coisa, é das mulheres se conhecerem, das mulheres realmente sentirem, se observarem. E a qualquer mesmo mudança, como você falou, pode não ser nada, mas qualquer mudança, procurar uma ajuda médica, procurar o serviço de saúde, porque isso faz uma enorme diferença. E, assim, não ficar com vergonha, porque, assim, essa vergonha eu entendo, sou mulher também, mas, assim, a gente pode evitar grandes problemas se a gente, né, tiver uma orientação e um tratamento mais adequado. Perfeito. E lembrando, né, doutora, que essas doenças não têm idades. Então pode acontecer na adolescente que está iniciando sua vida sexual, na jovem e até na senhora mais de idade que tenha uma vida sexual ativa. Sim, é muito comum, Flávio. A gente tem, igual você falou, nas menininhas que estão iniciando a sua vida sexual, às vezes bem novinhas, né? 14, 15 aninhos, e que tem bastante despreparo, às vezes não tem a família do lado porque esconde da mãe. Então, assim, a gente tem essa preocupação bastante grande hoje. Tem a idade, né, fértil, que a gente tem bastante a prática sexual, às vezes até múltiplos parceiros. E também tem as mulheres mais maduras, que também, às vezes, por vergonha, nesse caso, também Sim. não procuram seu médico e acabam ficando sem tratamento. Perfeito. E, doutora, voltando a falar sobre a sífilis, né, a gente fez esses parênteses, mas que foram muito importantes, né? Sempre Sim, informações bastante relevantes. Se não tratada, a sífilis também pode evoluir para quadros mais críticos? isso. Dessa fase secundária, geralmente, né, eu falei, a sífilis, só recapitulando, primária, secundária, terciária. A primária geralmente não tem diagnóstico, a secundária é onde a gente faz o diagnóstico. A terciária, ela pode atingir coração e a parte cerebral. Então, assim, não é comum hoje em dia, mas quando a gente não tinha tratamento, geralmente podia evoluir, inclusive, ao óbito. É que não é comum hoje em dia com o advento do antibiótico. Perfeito. Doutora, outra IST muito conhecida é a herpes. E a herpes a gente tem muito aquela situação, né? Ah, tá com uma feridinha na boca, é herpes. E existem duas classificações de herpes? Então, é isso mesmo, Flávio. Existem sim, mas, assim, basicamente a herpes né, a herpes simples. Ela é causada por um vírus, né? Que pode dar, né, a que a gente está acostumado, né, na parte dos lábios, né, da gente, mas também pode dar na área genital. É, um ou outro ele pode ser passível de transmissão, então a gente pode também passar o vírus da boca para a área genital, passar da genital para a boca, isso pode acontecer. E lembrando que vírus não tem cura. Então, a gente tem tratamento das fases agudas, dos sintomas mais graves, mas a pessoa vai ficar com um vírus incubado no seu corpo. Então, ela pode, né, ter recorrência. Geralmente, infecções de vírus têm a ver com a nossa imunidade. Então, se a gente está bem, está com uma imunidade boa, a gente não vai ter essa recorrência, mas a gente pode passar por algum, né, problema, alguma Sim. alteração emocional, qualquer coisa que nos prejudique, podendo voltar a ter a doença. E quais os sintomas da herpes, doutora? Bem, geralmente a herpes ela é causada por feridinhas, né? Então aparece pequenas vesículas na área íntima da mulher, são pruriginosas, elas dão coceira, são muito doloridas, geralmente é o que faz a mulher procurar o seu médico. E essas bolhazinhas, essas vesículazinhas, elas vão eclodir formando uma ferida, que é muito dolorida. Então, é assim que ela se desenvolve, e aí ela pode ser tratada ou ela pode se resolver sozinha também.
Doutor, é válido lembrar que existe essa herpes que nós estamos comentando aqui, que é uma IST transmitida, né, de maneira sexual, através da relação sexual, e existem outras herpes, né, como a senhora disse, que é um vírus, que podem ser transmitidas de inúmeras maneiras, então a gente tem que ter essa distinção, não é mesmo? Sim, sim, a gente tem as herpes, né, que a gente tem da parte labial, a gente pode ter em crianças, inclusive, a gente pode ter algumas infestações, como eu disse, com um padrão imunológico alterado, podendo ter casos cerebrais, herpes cerebral. Então, assim, tem vários, como a meningite viral, meningite por herpes. Então, assim, tem vários outros casos também que não se englobam aqui nesse meio que a gente está falando, mas fazem parte, né, das doenças virais. Perfeito, só para gente deixar tudo bem claro. Sim. E a herpes IST, ela pode ser transmitida, como todas as ISTs, tanto na relação vaginal, oral e anal. Sim, 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 sim. E esse é um problema, né, Flávio? Porque geralmente, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente fala de contágio, a gente tem que sempre lembrar do sexo oral. E as pessoas não usam, né? Elas Sim. acham que sexo oral não merece proteção. E merece, sim, né? A Sim. gente sabe que pode se contaminar desse jeito. Inclusive, as formas de se prevenir são, né, um pouquinho mais difíceis. A gente tem um preservativo masculino, um preservativo feminino, alguns protetores da parte de sex shop, que eles chamam até de camisinha de língua, tal. Enfim, tem várias maneiras que a gente pode fazer essa prevenção. Não é o que a gente vê na prática, Sim. né? Acredito eu, até igual falei, por muita vergonha também, Exato. mas assim, é um assunto que deve ser falado porque é bastante importante. Sem dúvida. E aquilo, tem gente sofrendo com isso, né, doutora? Sim, então assim, às vezes você está com vergonha de uma coisa, mas assim, você precisa se proteger, né? Exato. E acho que também, né, doutora, é importante a gente frisar que a IST, às vezes, ela não está ainda numa parte que a pessoa consiga ver. Então a pessoa, ela não está aparentando sintoma nenhum, tanto na relação sexual, mas ela pode já ter o vírus ou a bactéria e contaminar o parceiro. É esse o problema, Flávio, eu acho. Assim, nessas pacientes, como eu disse, assintomáticas, que possuem a doença, mas não desenvolveram ainda, elas estão passando a doença. Sim. Então, não está escrito na testa de ninguém, né? Então, assim, especialmente jovens que estão aí, né, começando a vida sexual. Hoje a gente sabe, né, da liberdade sexual, assim, há necessidade de se pensar, de se Sim. proteger, porque a gente não sabe, né? Exato. Sexo seguro, né? Sexo seguro. É o melhor caminho. Isso daí. Doutora, herpes pode evoluir para quadros mais críticos, essa herpes IST, e até evoluir para óbito? Para óbito, da IST não, mas igual eu falei, depende da imunidade da pessoa. Como é Sim. uma infecção viral, depende da imunidade da pessoa. Geralmente não, Flávia, ela se resolve com a medicação, às vezes um tratamento prolongado, sim, mas assim, dificilmente a gente vai ter casos graves. Sim. Mas o sofrimento é muito grande, É né? muito grande, igual eu falei, essas doenças, elas causam alterações tanto físicas quanto emocionais. Então é Ah, complicado, sim. né? Tem esse aspecto também, né? O lado Sim, né? emocional que fica muito abalado, não é Fica mesmo? muito abalado. Não, perfeito. E doutora, a gente abordou aqui, falou sobre sífilis, sobre herpes e sobre gonorreia. Tem alguma outra IST que é muito comum entre as mulheres que a senhora acha bacana a gente abordar? Ai, Flávia, eu acho importante a gente falar sobre HPV. Né? O HPV é muito comum, a gente hoje ouve bastante falar. É uma infecção por vírus, né? O papiloma humano, o papilomavírus humano. E, assim, ela tem várias implicações nas mulheres. Tem vários tipos, né? Eles podem causar tanto lesões na área íntima quanto no colo do útero da mulher. E, assim, podem ser mais leves e podem ser mais graves, tá? Da parte leve, porém não muito boa, são as verrugas vaginais. Então, é o aparecimento de verrugas na área íntima da mulher.
que podem causar bastante constrangimento. Tá? É uma situação que todas as mulheres ficam bastante constrangidas com essa situação, envergonhadas, assim, porém o tratamento não é difícil, é bastante tranquilo. Podem sim ficar um pouco mais graves se a mulher não procurar o tratamento correto, né? Mas geralmente o tratamento não é nada demais. E a gente tem os casos mais graves dos HPVs, que tem um potencial oncogênico, um potencial de câncer. Eles podem, então, atingir a mucosa do nosso colo do útero e provocar alterações que podem levar ao câncer de colo. É o HPV, doutora, que existe uma vacina que é aplicada nos adolescentes? Sim, isso mesmo, Flávio. A gente tem uma vacina no sistema público de saúde que a gente entra com adolescentes, né, antes das práticas sexuais, para que alguns desses tipos, são vários tipos de HPV, tá? Eles são inúmeros, mas os mais comuns relacionados ao câncer de colo, eles têm nessa vacina. Então, aí, protegendo, né, as crianças, futuros adolescentes, do câncer de colo. Perfeito. A gente retoma aí que a gente sempre fala a importância das vacinas, né? Sim, assim, é Como é? muito importante. Todos os adolescentes têm que ser vacinados. Hoje em dia, aqui no Brasil, tanto meninos quanto meninas, tá? E, assim, é bastante importante e todo mundo deve levar o seu filho ou sua filha para vacinação na idade correta. Ótimo. Doutora, sobre os sintomas, a senhora comentou verrugas na vagina da mulher. Existe algum outro sintoma, dor, corrimento, ou esse é o principal? O principal é esse, Flávia. Algumas mulheres têm, sim, um pouquinho de coceira, de incômodo, mas, assim, as verrugas, tanto na vagina quanto no ânus e nos homens no pênis, são o diagnóstico mais comum. Só que também, como a gente já disse, o problema são os assintomáticos, as pessoas que têm o vírus ativo, né, e que estão aí disseminando com o sexo desprotegido. Exato. E doutora, a gente já, né, abordou um número bacana de ISTs, a gente já trouxe informações extremamente relevantes para a saúde das mulheres e a gente já está, né, falando um pouco sobre o corpo da mulher. Uma outra doença que não é uma IST, mas que causa um grande sofrimento para a mulher é a candidíase. Explica para nós um pouquinho o que é a candidíase e como que ela atua no corpo da mulher. Então, Flávia, a diferença da candidíase com as ISTs, a gente tem bastante dúvidas, inclusive todas as mulheres têm. A gente não considera a candidíase uma IST porque a cândida, o fungo, ele faz parte da mulher, faz parte da microbiota vaginal. Então, assim, em pequena quantidade a gente tem na nossa vagina a cândida, né, que é um fungozinho saprófita, que fica ali fazendo parte do nosso microbioma, defendendo, inclusive, a mulher. Acontece que chega um momento que ela se torna agressiva, então ela começa a se disseminar, né, começa a se produzir de uma maneira abundante, gerando, então, a candidíase, que é uma doença, né, que é uma inflamação da área íntima da mulher, da inflamação vaginal, cursando com um corrimento, que as mulheres odeiam, um corrimento, assim, bastante abundante, né, com muita coceira, com muito incômodo na hora da relação sexual. Outra doença, doutora, que é bastante parecida é a vaginose. Explica para nós um Isso, pouquinho Flávia. sobre A ela. vaginose é o mesmo caso da candidíase, né? A candidíase é por um fungo, né? Geralmente a Candida albicans, em 85% dos casos. E no caso da vaginose, acontece um desequilíbrio na flora da vagina da mulher. Os lactobacilos são os nossos protetores. A gente tem um desequilíbrio desse lactobacilos e um aumento de umas outras bactérias que chamam anaeróbicas. E numa dessas, a mais comum dessa turminha das anaeróbicas, ela se chama Gardnerella. E é essa bactériazinha, né? Não é uma bactériazinha. Esse micro-organismo vai causar, então, um corrimento horrível na mulher, tá? E um cheiro, o famoso cheiro de peixe,
que algumas mulheres falam, é esse corrimento da vaginose. O tratamento tanto da vaginose como da candidíase é complexo? É por meio de antibióticos? Como que ele acontece? Não, Flávia, é super tranquilo, assim, da parte da candidíase, como é um fungo, a gente usa antifúngicos, né? Então, são medicações para ter o fim à proliferação excessiva desse fungo. A gente usa tanto por via oral quanto por via vaginal com as pomadas. No caso da vaginose, que é esse micro-organismo, né, chamado Gardnerella, a gente usa medicações que são antiprotozoárias, e aí também por via oral e via vaginal. E doutora, acho que é bacana a senhora comentar também, até para desmistificar que essas duas doenças, elas não vêm por falta de higiene. Não é mesmo? É um descontrole. E quando a gente fala fungo, o nosso corpo tem muito fungo, né? Que são, Sim, assim, necessários para a nossa vida. Né? sim, Então, é é preciso bem deixar claro, porque senão as importante. pessoas... então isso é falta de higiene. Fungo, Não, não, o fungo, é, eles estão no nosso sim, corpo. nunca é falta de higiene, tá? Especialmente falando nessas duas, né, que são desequilíbrios vaginais, isso ocorre, Flávio, por conta do nosso próprio corpo. Então, sim, o que está envolvido nisso? Está envolvido a nossa alimentação, então uma alimentação mais desbalanceada, com mais produtos industrializados, com muito açúcar, tem a ver com isso. A falta de exercício físico, pessoas sedentárias, tem a ver com isso. A falta de controle de estresse, pessoas muito estressadas, nervosas, que estão passando por um problema emocional, tem a ver com isso. E também aquelas pessoas assim que usam, às vezes, muito protetor diário na calcinha, ou que querem ficar fazendo lavagens excessivas da parte íntima, com produtos que não são indicados. Então, até mesmo a lavagem excessiva pode ser Sim. um mal. E doutora, a senhora comentou sobre o tecido da calcinha. Isso também é muito importante, né? Principalmente a calcinha que a mulher usa no dia a dia, ser de um tecido específico. Comenta um pouquinho para nós sobre isso. Flávia, isso é importante mesmo. Assim, a calcinha do dia a dia, é bom que a gente use calcinhas mais folgadinhas, de algodão, né? Deixar para as calcinhas de renda só para namorar, de final de semana, tal. Ou numa festinha. E, assim, o mais importante que eu ensino para as minhas pacientes assim, dormir sem calcinha. Durante a noite, a parte vaginal, né, a nossa área íntima pode respirar. A gente fica, às vezes, de 7, 8 horas dormindo. Então, é importante que a gente fique só com o nosso pijaminha ou só com a nossa camisolinha, sem a calcinha abafando a área íntima, para que ela possa respirar mesmo. Perfeito. Doutora Vivian, agradeço imensamente a sua participação. Foi assim um bate-papo muito bacana, um assunto que tem muito tabu, né? Aquilo da Sim, mulher se conhecer, tem muito preconceito, às vezes muito homem acha que é falta de higiene. Então sim. a gente conseguiu desmistificar muita coisa e levar muita informação importante. E eu finalizo abrindo o microfone, se a senhora quiser ressaltar algum assunto que nós abordamos, ou se quiser falar algum assunto que faltou, uma pergunta que não foi feita, o microfone é da doutora Vivian. Ai, Flávio, assim, eu queria só, assim, para a gente finalizar, né, deixar aqui uma mensagem para as mulheres se cuidarem. Eu acho, assim, muito importante nosso autocuidado. Tá muito em voga se falar dessas coisas femininas, tal, mas a verdade é que tem muita gente que não se cuida. Então, assim, um olhar para a gente como mulher, um autocuidado, se prevenir sexualmente é um autocuidado. Então, assim, com essa liberdade sexual toda, usar um preservativo, fazer sexo seguro, eu acho que isso vale para qualquer idade, para todas as mulheres. Então, minha orientação aqui é essa. Se eu puder deixar aqui uma mensagem, é esse autocuidado mesmo, procurar seu ginecologista, se prevenir realmente e não ter vergonha, né, de procurar ajuda.
Perfeito. Só fazendo aqui, abrindo outro parênteses, a gente fala muito sobre empoderamento feminino, que é uma questão que merece destaque. A mulher hoje ela ocupa lugares, precisa ocupar mais, né? A gente sabe que o nosso mundo ainda é um mundo muito machista, mas a mulher hoje ela ocupa espaços, né, que se a gente pegar 10 anos, 5 anos atrás não ocupava. E esse empoderamento também vem na saúde. Coisas que as mulheres antigamente sofriam muito, Sim, hoje as claro. mulheres têm que ocupar isso, né, doutora? Sim, é muito importante. Acho que assim, esse trabalho seu trazendo as informações, a gente podendo hoje falar desses tabus para as mulheres, eu acho que a gente já está, né? A gente está subindo aí alguns degrauzinhos e as mulheres sim. Esse empoderamento, Flávio, ele tem que ser assim para a nossa vida como geral, não é levantar uma Exato. bandeira, é assim, é se cuidar, é se olhar, é ter compaixão com o seu corpo, é ter compaixão com a nossa amiga, uma tentar orientar a outra e desenvolver mesmo essa parte feminina entre nós. Perfeito. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Espero em outros encontros para a gente falar um pouco mais, falar de gestação. A gente tem muito assunto aí para Ai, bater Flávio, eu papo. espero um convite seu Com sim. Quero te certeza. agradecer. Muito obrigada por ter me recebido. Imagina, foi um Eu prazer. espero que tenha sido um bom bate-papo. Foi sim, não tenha dúvida. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você, informações muito valorosas com a doutora Vivian, ela que é médica ginecologista, falou um pouquinho sobre as ISTs, as antigas, né, DSTs aí, falou sobre a saúde da mulher como um todo. Então, informação muito valorosa. Lembrando que esse e outros conteúdos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Me despeço de vocês com um grande abraço e espero vocês no nosso próximo conteúdo.